Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Queridos, tudo que nós ensinamos na casa do Senhor está dentro dos grandes propósitos de Deus. O livro de Hebreus é um livro para desviados, não sei se você sabe disso. O livro de Hebreus foi escrito para pessoas desviadas do caminho de Deus. Os judeus estavam se desviando do caminho, estavam deixando a fé evangélica e voltando para o judaísmo. É nessas bases que o livro de Hebreus foi escrito. O livro de Hebreus fala sobre a autoridade de Jesus. O livro de Hebreus fala sobre que Jesus é o Cordeiro de Deus, que trouxe um sacrifício completo, que não precisaria outros sacrifícios de animais, como era a prática do judaísmo. Os judeus tinham essa prática de trazer todo animal, isso era algo dado por Deus, de trazer todo animal ao templo, e ali eles confessarem os seus pecados e sacrificar um animal, como ali oferta por causa dos pecados. Mas a Bíblia diz que o Antigo Testamento, ele é sombra dos valores espirituais, ele é sombra daquilo que Deus estabeleceu para a vida do homem, para ele viver dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, não é um reino físico. Os homens no passado achavam que Deus iria fazer de Israel uma nação forte a nível militar, para enfrentar o seu imperador, que era Roma. Mas Deus, quando Jesus veio humildemente dizendo: não, o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus estará dentro de vocês. Até hoje as pessoas ficam pensando: não, mas Deus vai trabalhar em Israel. Sim, Deus trabalha em Israel, mas você precisa entender que esse trabalhar de Deus é no campo espiritual. Deus não tem nada com essa questão das guerras, e hoje que fala tanto de guerra, os judeus sempre estão sendo atacados. Nós sabemos que o Senhor está levantando um povo diferente de todos os outros povos, porque nós podemos juntar as raças, nós podemos juntar os povos em culturas diferentes, porque o que Deus fez foi interior e não exterior. O que foi feito interiormente dentro de nós foi mudado a nossa natureza. Porque nós mudamos a nossa natureza. Você pode conviver com um ex-ladrão, porque agora ele não rouba mais, porque agora ele tem uma nova natureza dentro da sua vida. É muito interessante a gente perceber que no passado Deus falava: não se misture com os povos, não se misture com os povos, porque vocês vão aprender as práticas erradas desses povos. Mas Deus está fazendo um mix, Deus está misturando os povos num só povo, o povo de Deus. Mas porque nós podemos nos misturar? Porque agora nós temos uma nova natureza em nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: importa-nos nascer de novo. Se você não nasceu de novo, ainda há uma antiga natureza que leva você a fazer coisas erradas, que leva você a viver ainda no pecado, que leva você ainda a ser escravo do pecado. E essa obra é interior, é essa obra que vem do Espírito em seu coração.
Mas os judeus naquela época, eles ainda muito ligados com a cultura judaica, eles ainda estavam, poxa, mas aqui dentro parece que é uma coisa muito simples, mas eu gosto de alguma coisa externa, eu gosto de ver algum movimento, e eles estavam novamente voltando para as práticas do judaísmo. Então, em cima dessas bases, foi escrito o livro de Hebreus. E nesse capítulo 6, o autor ele fala de coisas essenciais que todo cristão precisa entender que ele vai ter que passar. E essa obra de passagem por essas fases são fundamentais para o seu crescimento dentro do objetivo de Deus. Ele falou de 6 passagens ou de 6 fatos na vida de todo cristão que nós devemos saber e viver e entender todas elas. A primeira, ele falou muito claro, é arrependimento de obras mortas. Se você estiver anotando, é importante. Se você não quiser anotar, estará gravado. Entra no site, ou melhor, no Facebook, como em Agape Interlagos, você vai ouvir essa mensagem. A primeira prática é arrependimento de obras mortas. A segunda prática é a fé em Deus. A terceira prática é batismos. A quarta prática é imposição de mãos. A quinta prática é ressurreição dos mortos, a quinta fase. E a sexta fase é juízo eterno. Dessas 6, eu destaco a quarta, que é a imposição de mãos. Queridos, quando a gente pensa em mão, a gente pensa em trabalho. E Deus nos chamou para construir algo sobre a terra. Deus nos chamou para nós dominarmos a terra. E esse domínio não é o nosso bel prazer. Esse domínio é o domínio do reino de Deus. Posso vir amém? Quando Jesus ensinou sobre a oração, ele falou, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Se você perceber, Jesus está sempre falando de reino, Jesus está sempre falando de poder, e Jesus sempre está falando de glória. E quando se fala de reino, amado, reino tem um território, reino tem uma região, e Deus quer levar o seu reino a toda a terra. Esse território se chama o planeta Terra. E Deus quer que toda esta terra seja envolvida com o reino de Deus para experimentar o poder de Deus e também para experimentar o melhor de Deus, chamado a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a glória de Deus. É muito importante nós percebermos isso. Então há uma missão, há um trabalho que nós devemos fazer. E quando falamos de mão, nós falamos de trabalho. As mãos nós usamos para trabalhar, para construir. É muito interessante essa doutrina da imposição de mãos. Eu quero falar dentro da visão bíblica sobre imposição de mãos. Nós vamos perceber que nós devemos estar submissos a uma liderança que tem autoridade para impor as mãos sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Na doutrina da imposição de mãos, nós vemos que nós recebemos a imposição de mãos das nossas autoridades eclesiásticas. As mãos também falam sobre transferência. Nós transferimos coisas com as nossas mãos. Nós podemos transferir ira, quando a gente dá um tapa com as nossas mãos. Mas nós também podemos transferir amor, quando nós fazemos carinho com as nossas mãos. É muito interessante a questão das mãos.
E Paulo está dizendo que Timóteo recebeu dons pela imposição. Paulo veio e colocou as mãos sobre Timóteo e transferiu virtude de Deus para Timóteo. Nós não transferimos salvação, mas poder nós transferimos. Nós não transferimos salvação, por quê? Porque a salvação vem quando nós abrimos o nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração para Cristo Jesus, Ele entra em nosso coração, aí vem salvação. Você não consegue transferir salvação, mas você consegue transferir virtude. E Paulo, ele estava dizendo que Timóteo, ele foi enriquecido com os dons pela imposição de mãos. E quando você permite alguém colocar as mãos sobre você, você está reconhecendo que essas pessoas que estão colocando a mão sobre a sua cabeça têm virtude para transferir a você. Por isso que nós aconselhamos, meu amado, cuidado para quem é que coloca a mão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. É muito importante você saber as autoridades que Deus tem dado a você, pessoas que andam em coerência, em autoridade, em liberação da parte de Deus para abençoar a sua vida. Você percebe que no lado das trevas, também as pessoas usam essa prática da imposição de mãos, porque é uma transferência daquilo que você tem, você transfere para uma outra pessoa. Por isso que lá nos locais das trevas se fala em tomar um passe. Quer dizer, é um passe que vai transferir as coisas malignas que aquelas pessoas invocam. Aquelas pessoas que estão debaixo de autoridade, elas precisam saber da importância de você crescer no relacionamento do respeito das pessoas que foram convocadas por Deus para transferir. A segunda coisa importante que nós vemos sobre doutrina da imposição de mãos é saber que Deus também pode chamar a sua vida para exercer autoridade e também transferir virtude para uma outra pessoa. E aqui eu quero dizer a importância disso. Muitas pessoas são tímidas. E timidez é algo que barra. Timidez tem uma raiz de incredulidade. A timidez é fruto de medo. A timidez é fruto de você não acreditar no que Deus está estabelecendo. Ontem estavam lá em São Bernardo, na Casa Luz lá em São Bernardo, eu estava falando sobre isso. Quando Deus falou com um homem chamado Gideão, Deus chamou aquele homem de valente. Só que ele estava numa condição, ele estava trabalhando trigo escondido, com medo dos seus inimigos. E nós chegamos à conclusão, lendo aquela história, a história da guerra, a história dos 300 valentes de Gideão, nós chegamos à conclusão que realmente Gideão era um homem valente, porque apesar de ele estar com medo dos seus inimigos, ele estava encontrando coragem para driblar o perigo de ser assaltado pelos seus inimigos. É tão interessante, a gente chegou à conclusão que coragem, valentia, não é a ausência de medo, mas coragem e valentia é você encontrar forças para enfrentar o medo. E hoje, nós somos chamados por Deus para entrar nos locais mais terríveis e retirar as pessoas das garras do inimigo. E nós encontramos muitas das vezes na vida das pessoas
Um medo, não, mas será que Deus vai me usar? Não, mas será que eu vou poder realmente falar de Jesus? Não, será que as pessoas vão me ouvir? E esse medo se torna de tal forma que gera um tormento nas pessoas. Tem pessoas que falam, quando o pastor chama aqui à frente, vem cá, fala aqui no microfone, a pessoa treme tanto, dá calafrio, ela quase tem um ataque cardíaco, porque vai falar em público. Há um excesso de medo. E valentia e coragem é você encontrar forças para vencer os seus medos. Gideão certamente estava com medo dos midianitas, mas Deus chamou ele de homem valente e falava para ele: estou convosco, estou contigo, eu estou contigo. 3 vezes naquele texto ele fala: eu estou contigo. E é muito interessante, amado, a gente entender isso, que aí entra a fé, aí entra a confiança. O Senhor é comigo, eu tenho algo a fazer, eu estou com medo, será que vai ter resultado? Mas o Senhor está me fortalecendo, me colocando coragem para eu ir ao local que talvez eu estou receoso, mas eu estou encontrando em Deus coragem para agir naquela situação, porque o Senhor está me dando esta palavra: eu estou convosco. Amados, isso é muito importante, porque eu estou dando ênfase, eu ia falar sobre 6, estou dando ênfase a uma, porque, meu amado, o que Deus quer que sejamos ousados para impor as mãos. E essa ousadia para impor as mãos, meu amado, existe um outro texto importante, de você estar tranquilo com Deus. Eu pergunto para você, você está tranquilo com Deus? Abra sua Bíblia em 1 João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 17 em diante. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Preste atenção, amados. A ousadia, ela é enfraquecida quando nós não estamos tranquilos com Deus. Vou repetir. A ousadia, ela é enfraquecida quando nós não estamos tranquilos com Deus. Você está tranquilo com Deus? Preste atenção. Olha o que ele diz aqui, ele dá um exemplo. Aqui eu uso isso apenas como exemplo. Se Deus está pedindo para você ajudar tal pessoa e você não ajuda, você sabe que você se negou a um pedido de Deus. Deus te pediu algo e você não fez, está que nem Jonas. Deus pediu algo para Jonas e para Nínive, e ele fugiu da presença de Deus. Consequentemente, o coração dele não estava tranquilo, porque ele sabia que estava com algumas diferenças mal resolvidas com Deus. Isso rouba a tua ousadia para impor as mãos. Deus está nos chamando para trabalhar, e nós muitas das vezes estamos nos barrando na timidez. Eu quero dizer que uma das origens da nossa timidez é não estarmos tranquilos com Deus, porque sabemos que há áreas da nossa vida mal resolvidas com Deus. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Amados, se nós vamos ter que passar a essa fase de impor as nossas mãos, nós temos que já resolver as coisas lá atrás. Qual é o ensino bíblico? Primeiro, arrependimento de obras mortas. Como é que nós vamos tranquilizar os nossos corações se nós não estamos nos arrependendo? Amados, a prática de arrependimento é uma constante.
Tudo bem você resolver os pecados de ontem, mas hoje você deu uma topada no irmão, você machucou outro irmão. Então, hoje você já está com alguma situação. Jesus falou, você já foi todo lavado, mas você precisa lavar pelo menos os seus pés, porque os pés falam do dia a dia. No dia a dia, se houve alguma coisa que te deixou em dívida com Deus, resolva, para que o teu coração fique tranquilo, porque o teu ministério de imposição de mãos, de passar virtude, não pode ser barrado. Primeira coisa é essa. Entender, e arrependimento nós temos ministrado aqui várias vezes. Não é dor de consciência somente, é você mudar de atitude. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz, não mate, então pare de matar. Não roube, então pare de roubar. Isso é arrependimento. Não adianta você falar, estou com dor de cabeça, estou com dor de consciência, porque eu roubei, e você não toma atitude diferente. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Eu vou parar de roubar. Mas a segunda fase que a Bíblia fala sobre muito para nós, é fé em Deus. É confiar em Deus. E meu amado, quando se fala em fé em Deus, é em tudo que Deus fala para você. Porque se você quiser atuar em várias áreas com Deus, você vai precisar acreditar em tudo que Deus fala sobre essas áreas. Uma das coisas importantes é você acreditar que lá na frente haverá um juízo eterno, e se você não avisar o pecador que ele está indo para o inferno, Deus um dia vai cobrar o sangue dele da sua mão. Se você está vendo uma pessoa indo para o inferno e você não avisar ela que ela está em pecado, Deus vai cobrar a vida dela de você. É o que diz no livro de Ezequiel. Eu preciso acreditar nessas verdades para ser ousado, porque quando eu acredito nessas verdades, eu também vou sentir um pouquinho de pressão da parte de Deus, porque um dia eu terei que prestar contas também com o que eu fiz com as minhas mãos. Se eu fui remisso com as minhas mãos, se eu me neguei em fazer a vontade de Deus, eu preciso ter essa consciência, para que eu, diante dessa situação, tome uma decisão segundo a direção de Deus. Porque você se envolve tanto com pessoas, Evandro? Porque eu tenho uma consciência. A essência da minha vida não é ganhar dinheiro. Se fosse ganhar dinheiro, meu amado, eu continuaria na engenharia que eu fazia. Eu continuaria nos projetos que eu tinha. Eu ia ganhar muito mais. Mas uma consciência foi me chamando a atenção. Eu não estou dizendo que você só pode fazer se você abandonar seus trabalhos em outras áreas. Não, eu estou dizendo que até mesmo dentro do seu trabalho, você vai perceber que você não está ali somente para ganhar dinheiro, mas você está ali também para influenciar pessoas, para que elas possam encontrar Jesus e o seu reino. Eu durmo no travesseiro tranquilo, porque por onde eu passei, eu pude falar de Jesus. Eu não me neguei em falar de Jesus, ainda que as pessoas me afrontassem. Quantas das vezes o meu gerente olhava para mim, queria me seduzir para fazer coisa errada, para falsificar, está gravando, né? Não posso nem falar onde é isso, onde falsificar os relatórios, para dividir alguns recursos que era vindo para alguma equipe que eu trabalhava. E aí o gerente viu que eu não mudava. Eu era concursado, ele não podia me demitir. Isso que é bom, né? Ser concursado, né? Ele não podia me demitir. Eu não ia fazer coisa errada. E mesmo que ele me demitisse, eu não ia vender a minha alma para o diabo. A gente tem que entender essas coisas. Então nós temos que ter fé em Deus, crescer em fé. Como é que cresce em fé? Como é que a gente cresce em fé? Crescemos em fé, ouvindo a palavra de Deus. Porque a gente vem todo domingo na igreja. Porque pelo menos durante a cada 7 dias, você pode ouvir uma palavra fresquinha. Você lê em casa a Bíblia? Muito bem. Você lê a Bíblia todos os dias? Muito bem.
Mas você também pode ouvir uma outra pessoa falando a mesma palavra que você tem estudado e te apresentar algum aspecto que talvez você ainda não tinha visto. Quer dizer, isso acrescenta a tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amado, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de fé. Não confunda fé com pensamento positivo. Nós vemos que as pessoas aí na televisão estão ensinando certas coisas erradas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é uma fé positiva, não é pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo porque eu acho que vai dar tudo certo. Eu sou positivo. Não, não é pensamento positivo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque isso é necessário, amados. Porque ninguém vai trabalhar sem fé. Você não vai impor as mãos se você não acredita no que você está fazendo. Você não vai impor as mãos se você não acredita que há virtude da parte de Deus também fluindo através da sua vida. Se você não acredita nem em você mesmo. Mas a Bíblia diz que o Senhor olha para nós, Ele nos chama de homem valente, porque nós temos coragem de em Deus nos levantar, ou melhor, de aumentar em coragem em Deus, para enfrentar situações que muitas das vezes querem nos barrar. Amados, isso é um relacionamento quase que diário com Deus. E quando nós não enfrentamos barreiras frente a frente, nós atrasamos o projeto de Deus na nossa vida. Tem pessoas que vão deixando para depois certas coisas que precisam ser resolvidas. Não seja romântico. Isso é romantismo. Enfrente as situações de frente. Quanto mais rápido você enfrenta a situação, segundo a direção da palavra de Deus, mais rápido você supera seus problemas. Tem pessoas, não, alguma coisa vai acontecer. É você e Deus. Você ouvindo Deus, ouvindo a palavra dele, e tomando atitude como Gideão tomou atitude. Muitas das vezes as atitudes de Gideão foram atitudes ainda temerosas, com medo, pedindo alguns sinais, fez as coisas de Deus nas escuras, mas ele começou a dar os seus primeiros passos em direção às respostas de Deus. Tanto que quando Deus chegou ao final, ele falou para Gideão, Gideão, agora a obra vai ser diferente. Vocês vão ao redor do inimigo, e vocês vão se expor, vocês vão quebrar os cântaros, e vocês vão tocar as trombetas, e essa tocha vai brilhar na frente dos inimigos, vocês vão ter que se expor. Mas até ele chegar a essa grande batalha, ele deu seus primeiros passos ainda ali, meio com as pernas trôpegas, ainda meio inseguro, mas ele foi crescendo em fé, crescendo em experiência, porque ele tinha ainda um pontinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. Ainda cheio de dúvidas, mas ele foi caminhando, caminhando, caminhando. Aonde nós estamos indo, amados? Temos pessoas que vão realizar a obra do Senhor. Posso ouvir amém? A terceira fase desse processo todo, amados, é saber realmente que as virtudes vêm do Espírito de Deus. Quando o autor de Hebreus diz, olha, as coisas são fundamentais, arrependimento, fé em Deus e a unção, ou melhor, e a doutrina de batismos, ele deixa bem claro que são batismos. Batizar nas águas, nós vamos ver que João Batista falou, o que eu tenho para oferecer para vocês? Eu não vou fazer que nem eu fiz da outra vez, né? Eu joguei água no chão. Mas o que João Batista tinha para nos oferecer era água. E João Batista falou, mas vem alguém mais poderoso do que eu, que ele não tem água para oferecer, ele tem o Espírito Santo para oferecer. Tem gente que fala tanto do copo com água, né? Se o copo com água representa o Espírito Santo, quando você manda um representante, é porque a pessoa não veio, né? Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Se você precisa de algum representante, é porque a pessoa não veio, não é isso? Está gravado, não preciso falar muita coisa, né? Para bom entendedor, isso basta.
João Batista tinha água para oferecer, mas Jesus tem o Espírito Santo. E se nós não aprendermos a depender das virtudes do Espírito Santo, como impor as mãos? Não é o perfume que você passa que vai transmitir unção. É a virtude do Espírito Santo. Por isso que a doutrina de batismos, amado, é algo fundamental em nossa vida. Tem pessoas que ainda estão decidindo se vão se batizar ou não. Tem outras pessoas que se batizaram, mas aí, será que eu vou buscar agora o batismo com o Espírito Santo? Isso aí eu não gosto, não. Eu acho isso meio estranho. Orar em línguas é algo meio diferente, meio esquisito ainda para o meu coração. Muito bem, amados. A Bíblia diz que é estranho mesmo. Fazer o quê? A Bíblia diz que é estranho. É estranho. Mas é mediante essas orações que você cultiva a ação do Espírito Santo em sua vida. Como é necessário você ser sensível ao Espírito Santo. Porque, meu amado, quando a gente não tem sensibilidade ao toque do Espírito Santo, nós ficamos cegos no meio da batalha. Há uma cegueira espiritual. Nós estamos num local e nós não vemos nada. Em outras palavras, nós não vemos o perigo espiritual que está ao nosso redor. Nós não vemos os anjos que estão se movimentando. Nós não discernimos o coração dos homens. Muitas das vezes nós não discernimos nem a ação, a direção de Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E a melhor forma de você atuar isso é mediante o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos inspira, o Espírito Santo é que nos enche, o Espírito Santo é que nos incha, o Espírito Santo que nos impulsiona. Já viu uma bolha, uma bola cheia de ar, quando você solta ela... Você enche uma bexiga de ar, e quando solta, o que está dentro dela impulsiona ela. É assim o Espírito Santo. E é por isso que quando depois você tem que encher tudo de novo. Por isso que a gente tem que orar sempre. Tem que encher de novo o negócio. Agora ninguém vai querer usar esse microfone, está todo babado, todo cuspido, né? Essas doutrinas precisam ser claras, né, de nós. Você vê que eu posso até brincar com as doutrinas, porque está claro em meu coração. Precisa estar claro em seu coração, para que você possa atuar com clareza, com liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Posso ver amém? Amados, quando a gente entende essas coisas, nós começamos a ver a quarta fase, não é? Da imposição de mãos. Poxa, eu vou me submeter a homens? Tem gente que fala assim, eu só obedeço a Deus. E olhe lá. A Bíblia diz que as pessoas depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Amados, você lembra que daqueles 12 apóstolos, um era ladrão. Daqueles 12 apóstolos, um era ladrão. Judas. Só que aquelas pessoas entenderam tanto sobre o reino de Deus, que elas depositavam as suas riquezas aos pés dos apóstolos. Amados, eles começaram a entender sobre autoridade, sobre Deus usar homens, sobre Deus estabelecer autoridades para o ensino, para o seu governo e assim por diante, que aqueles homens perceberam que o movimento do Senhor está realmente no controle do Senhor. Amados, quantas pessoas veem homens sendo disciplinados por Deus, e a disciplina de Deus é uma disciplina dura. Deus nos corrige como a filhos, e quando Deus corrige as autoridades é algo muito sério. Mas aqueles homens começavam a ver que Deus estava atuando mediante o seu poder através daqueles homens. Então eles percebiam a aprovação de Deus sobre aqueles homens e eles se submetiam. Então eles não tinham medo, eles deixavam, porque aqueles homens, quando colocavam as mãos, era transferido a autoridade, e assim eles poderiam caminhar na delegação que foi entregue através das autoridades.
Quando você libera um missionário, quando você libera um obreiro para fazer uma visita, para ir no hospital e assim por diante, ele está debaixo de autoridade, há uma intercessão. A Bíblia fala quando Moisés estava no monte e Josué estava no vale, e ele estava guerreando, mas ele sabia que a sua autoridade estava intercedendo. Então ele percebia que dentro do comando de autoridade, da linha de autoridade, havia proteção para ele, que cada um tinha uma função dentro do reino dos céus. E assim, amados, nós aprendemos uma lição muito grande na autoridade. Ai de nós se tocar no ungido de Deus. Davi apresentou isso, ou melhor, aprendeu isso, quando ele pôde matar o seu pastor, ou o seu rei, o rei Saul. Saul estava endemoniado, ele era rei, mas estava endemoniado. E ele queria matar Davi, e Davi poderia ter matado o seu inimigo, ter matado aquele que o perseguia, mas ele sabia que estava ali, aquele homem estava dentro de um cargo que era rei. E ele disse: ai de mim de tocar sobre essa estrutura que Deus estabeleceu. Isso é um princípio, amados, que vem de uma maturidade, de um conhecimento de Deus, de uma ousadia de Deus. Agora, por que a gente sai que nem uns loucos, caminhando de todos os caminhos? Por quê? Porque a Bíblia diz que haverá a ressurreição dos mortos. Você está na expectativa da volta de Cristo? Uma vez eu falei isso aqui, eu falo de novo. Se você soubesse que Cristo voltaria depois do almoço, se você soubesse, se de repente vazasse dos céus aos teus ouvidos, que Jesus voltaria após o nosso almoço de hoje, o que você faria agora? Você entraria em desespero? Essa é uma pergunta perigosa, viu? Pensa bem no que você vai responder. Amados, a consciência da igreja de que ela tem pouco tempo para trabalhar, faz ela trabalhar intensamente. A Bíblia diz que nós devemos ser abundantes na obra de Deus. Se Deus nos deu autoridade, se Deus nos corrigiu, se Deus nos amou, se Deus nos deu virtude pelo batismo e nos deu um ministério da imposição de mãos, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, pregar o evangelho, eu preciso entender que eu tenho pouco tempo para isso. Quando eu acabar a faculdade, aí eu vou me dedicar à obra de Deus. Quando eu conquistar o meu casamento, aí eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu resolver aquele problema de saúde. Amados, eu conheço missionários que estão com câncer até hoje, estão enfrentando o câncer e estão pregando o evangelho nos 4 cantos desse mundo. Eu conheço missionários que morreram no campo de câncer, mas eles não pararam de fazer a obra de Deus. Talvez você não tenha esse nível de fé. Talvez você vai um pouquinho no outro nível. Mas o importante é saber que você tem pouco tempo. O que você faz com o seu tempo? O que você faz com o seu tempo? Nós temos tempo para tudo, para ter lazer, para cuidar da família, para ganhar dinheiro, para dormir. Mas nós também temos um tempo para exercer autoridade no reino dos céus. Temos um tempo. E o final dessa história se chama juízo eterno. Amados, deixa eu ver se eu me lembro do texto. Acho que está em Mateus. Vamos ver lá aqui, Mateus 7, 23. Mateus 7, a partir do versículo 21, do 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amados, a doutrina do juízo eterno diz em Coríntios que nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, e nós vamos receber pelo bem
ou pelo mal que fizemos com a nossa carne. Amados, com tudo isso que Deus nos chamou para fazer, nós teremos que prestar contas. Amados, isso é uma palavra que pouca gente gosta de ouvir. Nós teremos que prestar contas de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Toda palavra maldita nós vamos ter que prestar contas. Cuidado com os teus lábios. Tudo que sair da sua boca será pedido contas. Por que você falou isso? A Bíblia diz: aquele que chamar de um irmão de tolo é sujeito ao fogo do inferno. Isso está no Sermão do Monte. Amados, essa chamada de Deus para nós é uma chamada muito séria, mas nós não podemos perder a nossa essência. Diga a pessoa do seu lado: não perca a essência na sua vida. O que é essencial na sua vida, meu amado? O que é essencial na sua vida? A Bíblia diz que Deus te deu o poder de se tornar filho de Deus. Você tem a natureza de Deus. Você é semelhante a Deus. Posso ouvir um amém? Grave isto: você é semelhante a Deus. A sua vida precisa refletir Deus. Por onde você passar, não é porque você está aos olhos, debaixo dos olhos dos pastores, que você está ali bom, mas quando os pastores não estão olhando, você está ali mal. A essência da tua vida, Deus já deu. Você um dia vai estar diante do Senhor tranquilamente ou preocupado. Quando a gente tem aquele senso, né? Quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe disso. Eu não sei se alguém aqui já ficou no hospital à beira da morte. Se alguém aqui já ficou à beira da morte, sabe o que eu estou falando. É nessa hora que a nossa cabeça dá voltas, voltas, voltas e voltas. Quando eu fiz angioplastia, não sei se vocês sabem, né? Eu sou um homem biônico, né? Tenho molinhas no coração, né? Quando eu fui fazer angioplastia, a minha cabeça deu voltas. E se eu morrer na cirurgia? Porque você sabe, né? Não é uma coisa tão simples assim fazer angioplastia. A minha cabeça deu alguns giros. Eu refleti a minha vida. Porque um dia eu estarei diante do Senhor. Eu espero que você não tenha que passar pelo vale da sombra da morte para refletir sobre a sua vida. Mas algumas pessoas às vezes precisam passar pelo vale da sombra da morte para acordar. Porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.